O Santa Cruz começa a traçar os primeiros passos para a temporada de 2026 e já deixou claro que uma das prioridades é reforçar o comando de ataque. A diretoria está em busca de um centroavante experiente, rodado, alguém com cancha suficiente para chegar e disputar posição sem cerimônia. E esse reforço não vem apenas para compor elenco, mas para pressionar quem já está lá, especialmente Thiago Galhardo, que teve um ano bem abaixo das expectativas. A verdade é que o torcedor não aguenta mais depender do futebol arrastado de Galhardo. A expectativa que se criou com a sua chegada, a esperança de que ele fosse o nome que resolveria o problema ofensivo da equipe, acabou se dissolvendo ao longo do campeonato. No começo até parecia que ia engrenar. Galhardo voltou ao futebol depois de um período de inatividade, chegou ao Santa Cruz com moral, fez alguns gols logo nos primeiros jogos e dava indícios de que poderia ser um dos pilares do acesso. Mas o tempo foi passando, o ritmo foi caindo e, na reta decisiva da Série D, o que se viu foi um jogador completamente apático, andando em campo, sem intensidade, sem explosão, sem poder de decisão. Em vários jogos decisivos, era como se o Santa estivesse com um a menos. Apesar disso, a tendência é que Galhardo continue no clube. Ele mesmo afirmou que seu contrato foi renovado automaticamente com o acesso e que pretende cumprir o vínculo. Internamente, a diretoria também não demonstra interesse em abrir mão do jogador, muito menos em dispensá-lo. Pelo contrário. Há quem acredite que, mesmo sem render tudo o que se esperava dentro de campo, Galhardo agrega valor à marca Santa Cruz fora das quatro linhas. Toda vez que fala, vira manchete. Toda vez que aparece, a repercussão é enorme. E, queiramos ou não, isso mantém o clube em evidência. No entanto, o futebol que se joga é dentro de campo e, nesse aspecto, ficou nítido que confiar exclusivamente nele para a Série C é um risco desnecessário. Hoje, o elenco conta com dois centroavantes com contrato em vigor, Thiago Galhardo e Ariel. Pedro Henrique e Tanque já saíram, então restam apenas esses dois nomes para a posição. E, convenhamos, nenhum deles inspira plena confiança. Ariel é um jogador de área, pesado, já veterano e com um histórico preocupante de lesões. Passou boa parte da última temporada se recuperando de problemas musculares, especialmente na panturrilha. Quando esteve disponível, até mostrou qualidade, mas nunca conseguiu ter uma sequência minimamente consistente. Com uma pré-temporada bem feita, até pode começar o ano em condições melhores, mas depender disso seria ingenuidade. Enquanto isso, Galhardo, apesar de toda a badalação, viveu uma montanha-russa. Depois de chegar com status de estrela, teve lampejos no início da Série D, fez alguns gols importantes, como contra o América de Natal e o Ferroviário, mas depois mergulhou em uma fase ruim. Passou a maior parte do segundo turno apagado, somando minutos sem contribuir efetivamente para o time. Nos mata-matas, até marcou contra o Sergipe, em um lance de oportunismo, mas depois disso foi ladeira abaixo. Terminou a campanha sendo constantemente substituído por Marcelo Cabo, principalmente após o retorno de Ariel. Inclusive, o gol que garantiu o acesso contra o América de Natal foi do próprio Ariel, enquanto Galhardo havia perdido uma chance claríssima minutos antes. Se aquele gol perdido tivesse custado o acesso, ele dificilmente teria clima para continuar. Mesmo com todos esses altos e baixos, o Santa Cruz não vai apostar apenas nesses dois nomes. A movimentação nos bastidores já começou e alguns nomes foram colocados na mesa. O clube está ativo no mercado e mapeando jogadores que possam chegar para assumir o protagonismo ofensivo. E não é só especulação de bastidor, já existem nomes concretos sendo analisados. Um deles é Gabriel Poveda, atacante que vinha atuando pelo Vila Nova. Apesar de ainda não haver negociações avançadas, o fato de ele ter perdido espaço no time pode facilitar alguma conversa. No último jogo do Vila, contra a Ferroviária, ele sequer entrou em campo. Ficou no banco os 90 minutos. Isso, claro, acende o alerta de que pode estar de saída. Mas além dele, dois outros nomes ganharam força nos últimos dias. Gilberto, atualmente no Juventude, e Caio Dantas, que está no Novo Horizontino. São dois centroavantes com bastante rodagem, ambos com passagem pela Série B e com histórico de gols. Gilberto, por exemplo, quase veio para o Santa Cruz nesta temporada.
As bases salariais chegaram a ser acertadas, mas o Juventude bateu o pé e não liberou o jogador sem o pagamento da multa. Na época, o clube gaúcho contava com ele para tentar se manter na Série A. E mesmo com a equipe brigando na parte de baixo da tabela, Gilberto vinha sendo titular. Nos últimos 6 ou 7 jogos do Juventude, ele começou jogando, o que mostra que ainda está em atividade e com ritmo. Em 2023, ele fez 11 gols pela equipe. Neste ano, já disputou 24 partidas, com 4 gols anotados. O detalhe é que Gilberto tem uma relação afetiva com o Santa Cruz, existe um carinho mútuo, e ele já manifestou interesse em ouvir a proposta do clube. O que pode pesar contra é a indefinição sobre o futuro do Juventude. Se o clube gaúcho for rebaixado, pode haver uma reestruturação no elenco, e aí sim, a saída de Gilberto pode se tornar mais viável. Outro ponto que pode dificultar a negociação é o interesse de outras equipes, como o CRB, que também já fez contato. Já Caio Dantas é um nome mais acessível. Tem 34 anos e é um típico jogador de Série B, passou por diversos clubes como Náutico, Sampaio Correia, Guarani, Atlético Goianiense, Vitória e agora Novo Horizontino. Nunca foi um centroavante badalado, mas sempre entregou gols. Em média, marca de 8 a 10 gols por temporada, o que é uma boa média para um jogador desse perfil. Neste momento, está no banco do Novo Horizontino. Nos últimos 4 jogos, foi apenas relacionado e sequer entrou em campo. A última vez que começou uma partida como titular foi contra o Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil. Ou seja, claramente perdeu espaço. E esse tipo de cenário costuma facilitar a saída de atletas que não estão sendo utilizados. A chegada de um centroavante com essas características serviria não só para reforçar o elenco, mas também para colocar pressão nos atuais jogadores da posição. A ideia é ter 3 atacantes de respeito, para que nenhum se acomode. A Série C é uma competição dura, longa, que exige elenco, rotação e, principalmente, um jogador capaz de decidir nos momentos mais difíceis. E esse cara, hoje, ainda não existe no plantel coral. A diretoria do Santa Cruz sabe que não dá mais para entrar em uma competição como a Série C apostando apenas na esperança de que jogadores que não entregaram antes, agora vão resolver. O que está sendo feito neste momento é um movimento claro para mudar esse cenário. A busca por um camisa 9 experiente é mais do que uma necessidade técnica, é uma questão estratégica para dar ao elenco um nível de competitividade que não existiu durante boa parte da última temporada. E essa movimentação mostra que, ao menos nos bastidores, há consciência de que o acesso veio, mas poderia muito bem não ter vindo, justamente por causa da fragilidade ofensiva. A avaliação interna do departamento de futebol é que o time chegou onde chegou porque teve uma defesa sólida e um meio-campo combativo. Mas no ataque, os números não mentem, a produtividade foi abaixo do que se espera de uma equipe que quer subir. Foram muitos jogos decididos no detalhe, muitos gols perdidos, muitos momentos em que o time dominava, mas não conseguia transformar isso em resultado. Em boa parte dessas situações, Galhardo estava em campo. E o que se viu, especialmente nos momentos mais críticos, foi um jogador que parecia estar alguns segundos atrás do ritmo do jogo. Não se posicionava bem, não conseguia acompanhar jogadas mais rápidas e frequentemente era superado por zagueiros mais jovens e mais intensos. A impressão que passava era de um jogador que estava contando com experiência para tentar compensar a falta de intensidade, mas no futebol atual, isso raramente funciona. Outro ponto que pesa é que Galhardo, por mais que tenha mídia, por mais que seja carismático e por mais que tenha uma boa relação com a torcida fora de campo, dentro das 4 linhas tem sido cada vez mais um nome que aparece pela lembrança do que já fez e não pelo que faz hoje. E por isso, trazer um novo centroavante com capacidade real de ser titular é essencial para que ele não se sinta intocável. O futebol precisa de disputa, de meritocracia. E a verdade é que na temporada passada faltou alguém para brigar de igual para igual com ele pela vaga. Ariel não conseguiu fazer isso por conta das lesões e Pedro Henrique não teve o protagonismo necessário. Agora a diretoria quer mudar isso e ter um cenário onde quem estiver melhor joga. Simples assim. E o perfil buscado está muito bem definido. Não é qualquer camisa 9. Não é um garoto da base, não é um nome em aposta.
O que o Santa quer é alguém já testado, com histórico de gols, com rodagem em Série B, que conheça a pressão de jogos grandes e que chegue para ser referência. Por isso, os nomes que estão sendo especulados seguem essa lógica. Gabriel Poveda, por exemplo, é um atacante de movimentação, ainda jovem, mas que já tem passagem por diversos clubes da segunda divisão. Seu nome agrada justamente por unir experiência com uma idade em que ainda pode evoluir. Ele tem características diferentes de Galhardo, se movimenta mais, aparece mais para o jogo, ataca os espaços, o que poderia dar ao time uma nova dinâmica ofensiva. Já Gilberto é outro patamar. Apesar de ter tido uma queda de rendimento nesta temporada, ainda é um jogador que assusta defesas, que sabe se posicionar, que incomoda zagueiros e que tem faro de gol. O fato de estar jogando na Série A neste momento, mesmo em uma equipe que briga contra o rebaixamento, mostra que ele ainda tem lenha para queimar. Se conseguir encaixar fisicamente, seria, sem dúvida, um nome para assumir a camisa 9 do Santa Cruz. O desafio aqui seria convencer o atleta a abrir mão de propostas da Série B e até da permanência no Juventude, que mesmo em queda, ainda pode querer contar com ele para a próxima temporada. Mas o histórico de relação com o Santa pode pesar, e se o projeto for bem vendido, talvez essa negociação se torne viável. Caio Dantas, por sua vez, é um nome que parece mais ao alcance. Está no banco do Novo Horizontino, não vem tendo minutagem, e, apesar de não viver o melhor momento da carreira, ainda é um centroavante confiável. Em todos os clubes por onde passou, sempre entregou seus 8 ou 10 gols por temporada, mesmo sem ser titular absoluto. E é justamente esse tipo de jogador que pode chegar sem tanto alarde e acabar ganhando espaço pela eficiência. Não é midiático como Galhardo, não tem a história de Gilberto, mas tem o que talvez mais importa nesse momento, gols. A disputa entre esses três nomes, e possivelmente outros que ainda não vieram à tona, vai definir o perfil do Santa Cruz para 2026. Se vier alguém como Gilberto, o clube mostra ambição, mostra que quer subir para a Série B com força. Se for Caio Dantas, é um caminho mais seguro, equilibrado, mas que ainda assim mostra que a diretoria entendeu que precisa reforçar o elenco com gente que resolva. A única coisa que não pode acontecer é manter o status atual e fingir que está tudo bem. Por que não está? O Santa subiu, é verdade, mas subiu no limite, no detalhe, com muito sofrimento e com um setor ofensivo que pouco ajudou nos momentos mais difíceis. E se tem algo que ficou claro no mata-mata da Série D, é que quando o jogo aperta, quando o adversário fecha a casinha e o espaço desaparece, o que define é a qualidade individual. É aquele atacante que recebe uma bola, mata no peito, gira e guarda. Ou aquele que, mesmo sumido o jogo todo, aparece no lance decisivo para empurrar para dentro. O Santa Cruz não teve esse jogador em 2025. O mais perto disso foi Ariel, que mesmo com limitações físicas, conseguiu ser mais decisivo do que Galhardo nos momentos-chave. E isso precisa ser revisto. O elenco precisa ser qualificado com jogadores que tenham esse perfil de decisão. Por enquanto, a torcida observa, comenta, debate nas redes sociais. Muitos querem a saída de Galhardo, mas sabem que isso dificilmente vai acontecer. O clube não pretende rescindir contrato, e a única saída seria o próprio jogador pedir para sair. Fora isso, o que resta é esperar que ele entenda que agora terá concorrência de verdade e que isso obrigue a melhorar. E se não melhorar, que fique no banco. Simples assim. O torcedor cobra, com razão, porque vê que a diretoria está montando um time com algumas peças promissoras, mas que ainda precisa de ajustes para ser competitivo na Série C. E o ataque é o principal ponto. Não adianta ter um sistema defensivo consistente, um goleiro confiável e um meio-campo combativo se lá na frente o time não assusta ninguém. A Série C tem seus desafios, seus campos ruins, suas viagens longas, seus jogos truncados. E nesses cenários, quem não tem um atacante que resolve, sofre. O Santa sabe disso e, por isso, se move. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News.
O Recife amanheceu em estado de choque depois de rumores que vêm circulando nos bastidores do futebol local. Thiago Galhardo do Nascimento Rocha, atacante que vem brilhando com a camisa do Santa Cruz, estaria prestes a assinar contrato com o maior rival da cidade, o Sport. A notícia se espalhou como fogo em palha seca, gerando reações acaloradas de torcedores que se dizem traídos pelo jogador que conquistou seus corações nos últimos anos. Thiago Galhardo, conhecido por sua velocidade, dribles precisos e faro de gol, vinha sendo considerado peça-chave no Santa Cruz, um dos clubes mais tradicionais do estado. Nos últimos jogos, suas atuações chamaram a atenção da torcida, que não poupava elogios. Mas o clima de festa pode estar com os dias contados, caso se confirmem os boatos de que ele estaria de malas prontas para vestir a camisa do Sport, clube que historicamente divide paixões e rivalidades com o Santa Cruz. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Hashtags como hashtag traição no Recife e hashtag Galhardo pro Esporte começaram a ganhar força, enquanto torcedores desabafavam em grupos e fóruns locais. Alguns acusam o jogador de deslealdade, outros questionam sua decisão sob o ponto de vista financeiro, sugerindo que propostas milionárias teriam pesado mais do que a fidelidade ao clube que o revelou. Em bares e praças da cidade, o assunto dominou conversas, e o clima entre os dois clubes parece já ter ficado mais tenso, mesmo sem nenhum anúncio oficial. Nos bastidores, fontes próximas aos clubes falam em reuniões secretas e negociações avançadas, mas ninguém se pronuncia oficialmente. A diretoria do Santa Cruz mantém silêncio, enquanto o Sport evita qualquer comentário que possa inflamar ainda mais a rivalidade. Analistas do futebol pernambucano já começam a especular sobre o impacto que a transferência poderia causar, não só dentro de campo, mas também na relação com as torcidas e na atmosfera dos clássicos locais. Se a negociação se concretizar, Thiago Galhardo entraria para a história do Recife não apenas por sua habilidade, mas também pelo drama que sua mudança causaria. A cidade está em suspense, e o rumor que começou como um sussurro nos corredores do futebol pode se transformar no maior escândalo esportivo do ano. Até lá, resta aos torcedores do Santa Cruz digerir a possibilidade de ver um de seus maiores craques vestindo as cores do rival e aos do Sport torcer para que a contratação se confirme. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.